Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção. Olá, Santa Maria e região! Estamos iniciando o nosso programa APASB na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASB? Acesse o site da associação www.apasmrs.org ou os perfis da entidade nas redes sociais no @apasmoficial. E a APASB comunica, você que é formando do curso de administração, tanto de universidades públicas ou particulares de Santa Maria e região, você pode também, no dia da sua formatura, receber o certificado Mérito Acadêmico APASB, na qual a entidade concede ao melhor aluno com melhor desempenho durante o curso de administração nas faculdades e universidades da nossa região. Fale com a sua coordenação do curso e entre em contato com a APASB. Estamos esperando por você. E hoje vamos falar um pouco sobre desenvolvimento econômico, tecnológico e também potencial de aceleradoras e startups em Santa Maria. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a presença dele, que é economista, administrador de empresas e também empresário do ramo de tecnologia aqui de Santa Maria, Aislan Menck. Obrigado, Aislan, pela tua presença aqui em nosso programa. Uma satisfação poder recebê-lo e falar justamente desse tema que a gente, desde alguns últimos programas, nós temos abordado, que é o desenvolvimento de Santa Maria, desenvolvimento tecnológico, né, expansão de empresas e até mesmo a questão de direcionamento do foco de serviços para a tecnologia nas empresas de nossa cidade. Aislan, que a gente quer saber, até falando antes de iniciarmos o programa, a gente comentou que você não é de Santa Maria, não é gaúcho, né, é paulista. A gente quer saber de ti, inicialmente, o que te fez vir para cá e você também escolher esse nicho de atuação de justamente até mesmo pensar e construir, né, já está em fase de implantação, uma aceleradora de negócios para startups, Aislan. Bom, primeiramente eu queria te agradecer pelo convite desta tarde, agradecer a todos os telespectadores que estão nos ouvindo. E basicamente é o seguinte, né, como tu falaste, eu sou formado em economia, administração, diria que eu sou gaúcho de coração, né, tomo o bom mate. Já se sente acolhido então? Já totalmente acolhido. Até por curiosidade, a minha região de São Paulo, ela foi colonizada pelos gaúchos tropeiros. Né? Ah, é? Então, qual a sua região? A região de Itapetininga, Sorocaba. Então é uma região que é razoavelmente comum ver pessoas andando de bombacha, é bem interessante. É um pedacinho do sul fora do sul. É um pedacinho do sul, é bem interessante isso. E o meu contato com Santa Maria foi com a minha esposa, ela é militar de carreira da FAB, ela veio transferida para cá há alguns anos. E eu confesso para ti que no começo a nossa intenção era retornar para São Paulo por conta do meu trabalho. Né? E ela tinha que ficar um tempo mínimo aqui para poder pedir transferência, surgiram algumas oportunidades de ela fazer mestrado na Federal, doutorado. E aí nisso, acompanhando, né, a Santa Maria, analisando o mercado, eu tinha uma vontade muito grande, né, de voltar para o interior, porque eu cresci no interior de São Paulo, fui morar na capital por conta das faculdades, por conta do trabalho também. E com essa vontade que eu tinha de voltar para o interior, pela questão de qualidade de vida, né, obviamente falando, sempre analisando o mercado de Santa Maria, eu enxerguei Santa Maria como um polo. Né? É uma cidade aqui que eu diria que é um oceano azul. Nós temos grandes oportunidades de investimento e que muitas delas não estão sendo aproveitadas. Você diria que em algum segmento, algum nicho que talvez os estudantes, ao se formarem, ou até mesmo saindo da universidade, de algum instituto também de pesquisa de tecnologia e Instituto Federal, pode desenvolver algum segmento de negócio que ainda esteja aquém de ser desenvolvido, do seu ponto de vista?
Eu não diria algum específico, eu diria vários. Até o motivo pelo que eu falo isso, o que ocorre? Santa Maria, ela tem uma renda do setor público muito forte. Algumas pessoas acabam colocando isso como uma coisa negativa para o desenvolvimento do município. Sempre existem os dois lados da história. Né? Eu, particularmente, gosto de enxergar o meio copo cheio, né? Não o meio copo vazio. E enxergando o meio copo cheio nessa situação, automaticamente tu tem uma demanda de mercado constante. Então, por exemplo, Santa Maria praticamente não sofreu com a crise. Né? Se tu comparar, por exemplo, a realidade de Santa Maria com Caxias, Caxias no ano passado sofreu imensamente com a crise. Santa Maria, muito pouco. Eu não vou falar que não, mas muito pouco. Sim. Né? Então, ao mesmo tempo, isso acabou, ao longo das últimas décadas, acomodando também a classe empresarial. Então, isso também não trouxe inovação, não trouxe desenvolvimento, não trouxe mudança. Então, para aqueles que querem realmente empreender e mudar e fazer algo diferente, tem um oceano azul totalmente aberto. E você acredita, até a sua proposta de montar uma aceleradora hoje em Santa Maria, focada em startups inicialmente, ou é aberta para outro tipo de investimento de empresas? A aceleradora, normalmente ela acaba sendo voltada para as startups. Vou colocar um pouquinho como é que funciona o ecossistema, sim. Né, só para poder situalizar o papel da aceleradora, onde ela encaixa. Né? Basicamente o que acontece? Hoje nós temos um polo educacional muito forte em Santa Maria, quase 40 mil alunos, né, 8 instituições de ensino, um setor público pujante, muito forte, mas ao mesmo tempo as startups aqui elas têm uma dificuldade de conseguir investimento, apoio dos investidores. Porque normalmente esse público que trabalha com startups, Rodrigo, é um público que tem normalmente uma faixa etária média entre 20 e 25 anos, que acaba muitas vezes tendo dificuldade de criar credibilidade com o público investidor do município. Né? Até Santa Maria, inclusive, é uma das maiores poupanças do país, né? Um dado bem interessante. Só que esse dinheiro ele fica normalmente com o pessoal da faixa etária entre 50 e 70 anos. Né? Claro, tem para cima, para baixo, mas é mais ou menos isso. Então o que acontece? Como esse público mais jovem das startups tem uma dificuldade de conseguir esses investimentos, as startups acabam tendo uma dificuldade de desenvolvimento em Santa Maria. Aí que entra o papel da aceleradora. A aceleradora, basicamente, ela pega o dinheiro desses investidores, ela faz essa captação do investimento e ela aplica dinheiro e também gestão, capacidade de gestão, mentoria, desenvolvimento, planejamento. Ela estrutura toda essa startup para que ela possa realmente ter um crescimento. Basicamente, era isso que eu trabalhava em São Paulo. Né? Eu trabalhava com aceleração corporativa, né, para multinacionais, na área de consultoria. E isso me chamou me chamou muita atenção em Santa Maria, essa grande oportunidade. Porque nós temos hoje todas as peças do ecossistema, né? Nós chamamos de ecossistema de inovação, né? Que seriam todos esses players, mas ao mesmo tempo falta essa integração. Tendo essa integração, Santa Maria tem tudo para arrebentar, né, no sistema de inovação. E o que, por exemplo, uma startup precisaria, que requisitos mínimos uma startup precisaria alcançar para poder, por exemplo, se submeter a um processo de aceleração? Né? Essa aceleração que você fala vem de dinheiro, inclusive, e de aporte de gestão. Né? É mais num sentido, mais no outro, é equilibrado nesses dois pontos? Ou algum outro ponto também que você gostaria de destacar? Então, o lado financeiro, o objetivo dele é só uma subsistência, digamos assim. Né? É poder manter ali a estrutura operacional da startup. Mas o que mais chama realmente a atenção das startups na aceleradora é o processo de gestão, o aporte de gestão. Porque para essa startup, ela contratar uma consultoria de grande porte, que tem experiência, gestão, relacionamento, contato em Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, com capital internacional, com mentoria de alta gestão de grandes empresas multinacionais, tudo isso é muito caro. E isso as startups elas não conseguem, porque elas estão no começo, né, de carreira, no começo de vida. Até porque vocês falam isso, até os próprios donos das startups são jovens ainda, né? Sim, às vezes com recém saindo da faculdade ou recém-formados que não têm experiência de mercado ainda. Né? Isso. Então, isso acaba sendo mais um ponto, porque como que o investidor vai investir? Por exemplo, Rodrigo, tu investiria numa gurizada de 20 e 25 anos, que é nerd no que faz, são vários gêniozinhos ali, mas não tem uma experiência de gestão. É alto risco, geralmente, né? Pode se vislumbrar como alto risco, às vezes, para o investidor, né? Sim, ainda mais se não tiver uma experiência de mercado. Né? Acaba sendo um risco potencializado. Né? Então, realmente acaba sendo um potencial gigantesco aqui em Santa Maria, não tenho dúvida. Você acredita que isso que a gente consegue, por exemplo, seria possível desenvolver um ecossistema de inovação e empreendedorismo? Até você falou a questão do ecossistema, assim como em outras cidades já existe ou não? Santa Maria tem potencial
para isso a médio e longo prazo, conseguir potencializar Santa Maria, até mesmo definir um ecossistema de inovação? Na minha Ou ainda opinião, temos que caminhar muito sim, ainda nesse sentido? Na minha opinião, particularmente, eu acho que Santa Maria tem um potencial de crescer até mais rápido do que as outras cidades. Acredita? Na verdade, eu tenho convicção disso. Uhum. Por quê? Porque o nosso custo de mão de obra é que tudo é relativo, né? Em economia a gente sempre compara, né? Nós somos colegas de profissão, então a gente sempre faz ali muitos comparativos. E quando tu compara, por exemplo, o custo de empreender numa cidade como Santa Maria, ou no município de Porto Alegre, município de Florianópolis, São Paulo, que são os principais, o hub de inovação, e Recife também, por sinal, Santa Maria tem um custo muito baixo de empreender, comparativamente falando, sim, tá? Sim. Então olha que bacana, nós temos aqui uma demanda estável, a nossa distância com relação a Porto Alegre faz com que haja uma dificuldade de expansão de empresas e de startups. Mesmo se tu pensar no mercado tradicional, grandes empresas de Porto Alegre têm dificuldade de vir para Santa Maria, por conta da distância. A distância inviabiliza. Então nós temos uma demanda estável, né? Nós temos, digamos que a gente tem oportunidade, é o ecossistema perfeito para poder criar um embrião ali, ele nascer, incubar, crescer, ser acelerado e depois ganhar o mundo. O que você acha que precisaria, assim, do ponto de vista do poder público, do ponto de vista do setor empresariado? Faltaria essa união ou esse estímulo maior ainda por parte dos players, desses agentes? Faltaria? Ou você acha que já está sendo dado os primeiros passos? Eu acho que, na minha opinião, do empresariado é um pouco mais difícil. Eu acredito muito na força realmente do poder público, e o poder público sim pode ajudar muito nesse aspecto, porque a gente tem que ter uma mudança cultural em alguns aspectos. Porque Santa Maria nos últimos anos ela criou uma cultura muito forte do concurso. Então hoje as grandes cabeças, as grandes mentes de Santa Maria ou acabam procurando emprego fora, porque esses recém-formados eles acabam ganhando 2, 3 vezes mais trabalhando em Porto Alegre, em São Paulo, Florianópolis, ou ele acaba dedicando o tempo da vida dele para um concurso, que inclusive ele ganharia até muito menos do que ele ganharia se fosse para fora, né? Mas pela estabilidade. Então criou-se uma cultura muito forte nisso. Então, no meu ponto de vista, a maior dificuldade hoje do desenvolvimento do ecossistema em Santa Maria é colocar o que nós chamamos de sangue nos olhos nos jovens. Então, os jovens precisam ter mais sangue nos olhos. E isso acaba sendo uma questão cultural. E quando se fala em questão cultural, o órgão público tem uma força muito grande. Sim. Você acredita que as universidades podem colocar esse sangue nos olhos dos alunos, nos seus formandos, para justamente estimular a potencialidade de Santa Maria, para que eles não saiam de Santa Maria ou não façam apenas concurso público, também desenvolvam novos negócios tecnológicos? Qual é o papel das universidades hoje que você vislumbra nesse sentido, de estimular? Como é que elas podem fazer nesse sentido, estimular o jovem a não pensar em sair ou para fazer concurso e sim desenvolver empresas na sua região, na cidade onde está sendo formado? Isso é uma coisa curiosa, porque uma coisa que eu tenho sentido muito em Santa Maria é que eu tenho enxergado pessoas mais... É uma coisa contrassenso, tá? Mas eu tenho enxergado pessoas mais empreendedoras dentro da universidade do que no setor privado. É estranho falar isso, não faz sentido falar isso. Sim, até normalmente meio... é o contrário. Mas a gente está vivendo um momento hoje em Santa Maria que as 2 principais universidades do município têm pessoas altamente empreendedoras na gestão. Tanto da UFN quanto da UFSM. Né? Nós temos a Irmelani, nós temos o Chuc, pessoas que realmente querem ir para fora das universidades e querem realmente o desenvolvimento. E do meu ponto de vista, eles têm se apresentado com uma visão até mais empreendedora do que a maioria dos empresários do município. Então isso é uma coisa até um pouco contrassenso, mas acaba sendo um fator positivo para a nossa cidade, né? Porque extremamente positivo, talvez o lugar mais difícil que você imaginaria é o que está dando já o primeiro ponto, né? O primeiro pontapé inicial para começar, né? O empresariado, que é a parte mais, digamos assim, menos difícil do elo ali de se mobilizar, ainda está um pouco mais devagar, mas o mais difícil, que é as instituições de ensino, que são realmente mais hierarquizadas, têm essa maior estrutura, já começaram a se inovar nesse sentido. A gente está num momento muito bom. Tem muito a avançar, é claro, não estou falando que está bom, tá? Não é isso. Mas quando tu compara a situação de hoje com alguns anos atrás, Santa Maria hoje ela está num momento ímpar. Hoje é o momento da inovação em Santa Maria. E a questão de time. Tu deixou passar, o bonde está passando. Né? Então a gente tem que aproveitar. É como se fosse uma janela de oportunidade para a nossa cidade hoje. Sim, né? E aproveitar esse desenvolvimento das instituições, esse interesse dos nossos dirigentes
das instituições de ensino em fomentar esse empreendedorismo e inovação nos seus alunos, até mesmo nas empresas startups, né? Trabalhando com startups de desenvolvimento tecnológico. Mas a gente vai dar um breve intervalo, porque o nosso assunto aqui é fantástico e você que está nos assistindo, aguarde que nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV, programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E o nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Como você já observou, desde o primeiro bloco estamos falando sobre startups, desenvolvimento tecnológico, empreendedorismo e inovação de nossas empresas em Santa Maria e região. Estamos aqui recebendo, desde o primeiro bloco, o Aislan Menck, ele que é economista, administrador de empresas e também empresário do ramo de aceleração de investimentos, que em breve, né, Aislan, você falou para nós no primeiro bloco ali, que pretende implantar a aceleradora e justamente potencializar novas startups em nossa cidade. Mas assim, Aislan, a gente quer para saber, que a gente tem observado que nesses últimos anos, a instabilidade do Brasil tem sido um problema até para os empresários que já estão consolidados no mercado, pior ainda para os novos, né, que querem empreender. Você acredita que o cenário político e econômico do país tem prejudicado bastante a abertura de negócios inovadores? Eu não digo só dos negócios inovadores, que é maior o risco ainda. Nós estamos perdendo um pouco o país como um todo, até a nossa região aqui, inovação, negócios inovadores, por causa da situação econômica do país? Rodrigo, do meu ponto de vista, na minha análise, a instabilidade política e econômica do país tem sido muito ruim, né, para os negócios tradicionais. Né? Então, o que eu chamo de negócios tradicionais são esses que nós vemos no acampamento aqui, são negócios tradicionais. Comércio, serviços, assim você diz? Comércio, tem a loja física. Tem a loja física, ele é o padrão. Né? Sim, sim. Já para os negócios de inovação, está um momento, vou roubar uma frase da minha mãe, né, que eu cresci escutando, que a necessidade é a mãe das invenções. Não é da minha mãe, é claro, mas ela sempre falava isso daí. E acaba acontecendo o quê? Justamente por conta da crise e a necessidade dos empresários tradicionais de redução de custos e aumento de capilaridade de vendas, aí que entra o potencial tecnológico. E as startups, basicamente, o que são? Potencial tecnológico, que gera escalabilidade, né, a um baixo custo, com grande expansão de venda. Então, na verdade, esse momento agora está sendo muito interessante para as startups. Do ponto de vista do investidor, os negócios tradicionais de investimento não estão bons. Né? Nós vemos hoje a taxa Selic na queda histórica. Não sabe-se o que vai acontecer, né? Além disso. Dólar extremamente alto. Volátil também, a todo momento. Volátil. Né? Oscilando. Pela instabilidade política e econômica e anos de eleições, o acesso ao crédito fica mais difícil, né, para aquele que gostaria de ter um crédito para o investimento imobiliário, enfim, qualquer tipo de investimento pessoal. Então, em um momento que o investidor não tem onde investir, o que ele pode fazer? Bom, já que eu não tenho onde investir nos negócios tradicionais, eu sou obrigado a investir num negócio que tem um pouco mais de risco para poder tentar manter a rentabilidade que eu tive nos últimos anos. Então, por conta disso, acaba sendo até mais vantajoso para o investidor investir na área de tecnologia. Mas não tem maior risco? Geralmente o empresário sempre pensa, às vezes, o risco, mas às vezes acaba sendo mais risco investir naquilo que é inovador ou compensa, o ganho pode compensar bastante?
Existe um risco maior, até o novo, desconhecido, sempre é um risco maior. No entanto, o que acontece? Digamos que antes o risco, né, e a rentabilidade potencial, considerando o risco, de negócios inovadores estava aqui. E os negócios tradicionais estavam trazendo uma renda aqui. Com essa queda agora, a rentabilidade dos negócios tradicionais caiu muito. Isso, verdade. Então, custo-benefício? Vale gigantesco, a pena. Vale a pena. Tá vale gigantesco para quem consegue. Hoje vale muito a pena. Ter esse aporte. Existe algum segmento que você gostaria de destacar hoje que tem um grande potencial de desenvolver startups, principalmente aqui na região de Santa Maria? Agronegócio, serviços, educação, saúde. Assim, o pessoal que está pensando em abrir uma startup, sair de uma instituição de ensino hoje, né, do Instituto Federal Farroupilha, ou da Universidade Federal de Santa Maria, ou da Federal, ou da Unifra, da Franciscana de Santa Maria. Você, outra instituição, que segmentos hoje estariam em evidência para se abrir novas startups? Bom, considerando o modus operandi de Santa Maria, o DNA, né, de Santa Maria, eu enxergo que os maiores potenciais hoje acabam sendo realmente a área de serviço e a área de agro. Né? No entanto, falando de startups, tu pode criar qualquer coisa aqui e vender em qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, fintech seria de banco, finanças, né? Nós não temos uma tradição em Santa Maria. Fintech, na verdade, a única cidade do país que tem tradição hoje seria São Paulo, em termos de startup. Mas, ao mesmo tempo, se tu trabalhar bem aqui, tu pode vender isso em São Paulo. Pode vender no país inteiro. Né? Então, focaria nesse momento serviços e agro, mas é bem amplo. Temos alguns exemplos, né? Como por exemplo o Garupa, que surgiu em Santa Maria, né? Um aplicativo de transporte. A questão do Delivery Much também, né? Que surgiu em Santa Maria, que é a área de serviços, né? Embora não seja às vezes uma startup, mas são negócios que você mesmo falou, da área de serviços que podem, de Santa Maria, vender para o Brasil inteiro, né? Servir para todo o país. Deixa eu pegar esse gancho, que é interessante, que tu citou duas bem interessantes. Que acontece justamente aquilo que eu falei no primeiro bloco. Filhos de Santa Maria, que eu digo, né? Aquilo que eu falei no primeiro bloco, dessa questão, dessa bolha que nós vivemos em Santa Maria, justamente por esse espaço geográfico de Santa Maria, foi o que possibilitou o desenvolvimento do Garupa e do Delivery Much antes que viessem as concorrentes gigantescas, que acaba sendo o iFood e o Uber. Isso. Então isso facilitou muito, muito, muito. Então Santa Maria realmente é um celeiro de investimentos. E mostrou que tem potencial, né? Porque as duas que surgiram aqui, hoje estão crescendo, né? Já são sólidas hoje, isso, né? Em nível estadual e nacional. Você acredita que Santa Maria precisa mudar sua vocação para conseguir alcançar um desenvolvimento ainda maior? Você acredita que é preciso investir em industrialização ou atrair novos investimentos? Ou é possível fazer as duas coisas? Ou um, digamos, exclui o outro? Você tem que atrair novos investimentos e não necessariamente somente pensar aqui em Santa Maria, estimular novas startups. Como é que você vê isso para desenvolver riqueza? Porque existe um ditado que você mesmo, né, estava comentando, riqueza atrai riqueza, né? Então, geralmente, é preciso trazer novas para compensar e investir mais ou estimular as que estão aqui e isso, consequentemente, vai atrair novas empresas? Como é que você vislumbra esse dilema hoje que Santa Maria e as cidades do interior vivem? Né? Atrair novos investimentos ou investir no que já está aqui? Então, assim, eu cresci numa cidade de 25 mil habitantes, então eu conheço até um extremo de uma cidade um pouco menor. E o que nós sempre falamos nas cidades menores é precisamos de empresários de fora, de investimentos de fora, O que acontece? Isso, na minha opinião, é um discurso muito cômodo, porque tu está terceirizando a responsabilidade. Então a responsabilidade do meu crescimento não é minha, é dos outros. Santa Maria hoje ela tem vocação e tem DNA muito forte de desenvolvimento. Tem pessoas inteligentes, tem universidades excelentes, tem um poder público forte, que tem um peso muito grande, né? Então, tem tudo para fazer acontecer aqui. Só que é o seguinte, o investidor ele vai onde está dando dinheiro. Então, considerando esse ponto, Santa Maria hoje nós temos que aproveitar a nossa vocação, o nosso DNA para desenvolver e a partir disso, assim trazer dinheiro de fora. Agora, ficar esperando que dinheiro caia do céu e venha de fora, desculpa, achei interessante essa sua visão de terceirizar, né? A gente tem, às vezes, o costume, cidade do interior, de terceirizar o nosso desenvolvimento, né? Esperar que o outro tenha que fazer para a gente, né, poder se desenvolver. E eu falo porque eu vim de uma menor, tá? Sim. Então não é visão de fora, sim, não. Sim. Não, a gente, embora seja do interior, mas tem um potencial, você mesmo falou, né? Nós estamos com potencial aí na iminência, né, de ocorrer e não podemos perder esse tempo de desenvolvimento. Santa Maria, no seu ponto de vista, tem um baixo custo para investimento hoje, se comparado com outras cidades já industrializadas, assim, ou mais desenvolvidas?
Por exemplo, Santa Maria é um atrativo investir em Santa Maria hoje pelo custo? Aí você falou a questão da renda, do funcionalismo público, a questão de ter menos despesas, menos custo, né, de implantação de novas empresas em Santa Maria. Como é que você vislumbra, como é que o empresário pode enxergar isso como uma oportunidade? Então, o custo hoje de espaço físico e mão de obra, né, que são os dois principais ali, em Santa Maria hoje acaba sendo praticamente um terço, entre metade a um terço de Porto Alegre e entre um terço e um quarto de São Paulo. E a partir daqui a gente pode vender para Porto Alegre e para São Paulo. Então nós temos um custo de manutenção, custo operacional muito baixo, comparativamente, sendo que pela tecnologia a gente pode alcançar o mesmo público. E justamente aproveitando esse potencial da cidade, né? Aliado ao baixo custo de operação da empresa. Correto. O Open Innovation, que tem se observado justamente em várias feiras tecnológicas, tem sido uma tendência em vários mercados. Você acredita que isso também para Santa Maria pode ser uma tendência já? Pensar no Open Innovation para diversos segmentos de startups, até mesmo da área de serviços em Santa Maria? Acho que sim. Mas teria que ser trabalhado muito a cabeça do empresariado, né? Porque o Open Innovation basicamente acaba sendo muito o quê? O mundo corporativo indo para fora, né? Abrir o ambiente interno, não desconfiar do agente externo, mas é fazer parceria com os agentes externos para eles desenvolverem o sistema tecnológico da tua empresa. Como se fosse redes de cooperação, você diria assim também nesse sentido? Redes de cooperação de conhecimento tecnológico. Conhecimento tecnológico. Sim. Sim. Ainda falta, então, de desenvolver mais isso ainda em Santa Maria, do seu ponto de vista? Porque as grandes empresas que buscam, ou até as pequenas que têm conseguido se consolidar no mercado, têm buscado o Open Innovation como uma alternativa. E para Santa Maria ainda nem se fala nisso, nesse sentido ainda. Podemos investir nisso, então? Podemos seguir nesse caminho? Ou você acha que ainda precisa se preparar ainda mais, ter um conhecimento maior sobre o Open Innovation? Eu entendo que não um conhecimento maior sobre innovation digamos que está engatinhando um pouco mais. O momento das startups ele está mais desenvolvido, está mais evoluído do que o Open Innovation. Só que para ocorrer o Open Innovation, os empresários têm que abrir um pouco mais a cabeça, têm que entender mais a questão do cooperativismo, que falaste nesse aspecto, né, de realmente desenvolver para o mercado, não ter aquele medo de o que o meu concorrente vai ver, o que eu estou fazendo. Então, teria que trabalhar um pouco mais a mentalidade do empresário. Até a questão da cultura que você citou lá no próprio primeiro bloco, né? A questão de trabalhar a cultura mesmo, né? A cultura para empreender, né? Para ser essa busca de geração de inovação. Já os jovens, o pessoal da startup, já tem uma mentalidade mais aberta, por conta da tecnologia, a nova geração que está ocorrendo. Então, acaba sendo mais fácil trabalhar isso daí. Até porque precisa, às vezes, potencializar o crescimento deles, inclusive, né? Então, às vezes, pode ser uma alternativa também. O que a gente estávamos comentando no intervalo ali, que Florianópolis é uma cidade hoje considerada uma das mais empreendedoras do Brasil, até da América Latina. E o que Florianópolis conseguiu, no seu ponto de vista, que Santa Maria precisa alcançar ou fazer para, digamos, estar entre as mais empreendedoras do Brasil e do mundo? O que Florianópolis tem de diferencial que Santa Maria não tem, que a gente pode alcançar nesse sentido? Ou até mesmo copiar, né? Se a gente não consegue fazer melhor, vamos copiar ou seguir nesse caminho. O que Florianópolis hoje, que é referência na área de empreendedorismo nesse sentido, pode nos dar de exemplo em Santa Maria? Olha, Florianópolis é uma cidade de porte bom. O que ela tem de vantagem sobre Santa Maria? Logística. Até tu me perguntaste no primeiro bloco, a questão aqui que o poder público poderia fazer para ajudar. É a questão logística. Hoje, qual que é o maior problema hoje de Santa Maria para os grandes centros do país? Né? Sendo Porto Alegre, sendo Florianópolis, sendo São Paulo, sendo Rio de Janeiro, o problema não é a distância de Santa Maria para esses lugares, o problema é a distância de Santa Maria para Porto Alegre. Porque Porto Alegre e São Paulo, tu vai em 1h30. Agora, Santa Maria, Porto Alegre... O nosso fluxo logístico está aquém, você acredita? É 4 horas se tu chegar, né? Porque tu não sabe o que vai acontecer na estrada. A estrada não é boa, é uma estrada ruim, é uma estrada de qualidade ruim. Então, isso é um problema, realmente, em Santa Maria. No entanto, se tu considerar todas as outras potencialidades, questão de custo de mão de obra, universidades de excelência, nós temos aqui um potencial tão grande quanto o de Florianópolis, isso eu não tenho dúvida. Que dicas você daria para quem quer empreender hoje? Né? Não somente na área tecnológica, também na área de serviços, que é a própria vocação de Santa Maria. Você mesmo disse, não precisa anular a nossa vocação para buscar o desenvolvimento. Né? Pode buscar o desenvolvimento com os nossos potenciais e atrair novos investimentos com isso também. Então, que dicas você daria para quem quer empreender hoje, que desafios ou dificuldades precisa superar para empreender? Até porque você está vivendo isso já no seu dia a dia. Que dicas você daria, Aislan?
Eu diria assim, enquanto sociedade, né, voltando até um ponto, não é ficar pensando muito fora agora, né, já foi trabalhado, já foi feito o Santa Maria Queremos, é todo um planejamento estratégico do município, então realmente é investir no nosso potencial. Né? Então é olhar e fazer realmente um crescimento, um desenvolvimento endógeno do município. Do ponto de vista das startups, para quem realmente quer empreender, quer fazer isso daí, uma coisa que eu queria deixar bem claro, assim, que às vezes é curioso, que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho uma ideia boa. Só que a ideia é o menos importante, tá? Porque ideia todo mundo tem. A grande dificuldade é colocar essa ideia em prática. Então, para quem quer abrir uma startup de fato, tem que o quê? Se planejar, pesquisar sobre a ideia, se essa ideia já está sendo utilizada no mundo ou não. Daqui a pouco tu tem uma ideia que pensa assim, puxa, que ideia fantástica, e ela já está sendo desenvolvida, por exemplo, na Alemanha. Tá, e o que eu posso aprender com a experiência que os alemães já tiveram nessa startup? Ou, não indo longe, talvez em Porto Alegre, talvez em São Paulo. Ah, Isla, mas eu tive uma ideia boa, só que ela já está em São Paulo. Gente, a distância daqui para São Paulo é mais longe do que daqui para o Uruguai. Ou seja, é um país. Então não tem problema, deixa o pessoal de São Paulo desenvolver, desenvolve também. Não é esse o problema. Então, hoje a maior dificuldade não é ter a ideia, é tornar a ideia executável. Obrigado pela sua presença aqui e você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.